Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá? Por favor, me respondam, tá? Acabei de enviar o material para Pamela, tá? Provavelmente ela já enviou esse material no WhatsApp de vocês, tá? São 7h20 agora, então a gente vai dar início às nossas aulas. Preciso, pessoal, que vocês curtam esse vídeo, tá? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, tá? E assim que terminar essa videoaula, eu já vou respondendo nos comentários para vocês, tá bom? Detalhe, a presença de vocês, a participação, né? Como as curtidas, comentários, tá? Estaremos dando presença e avaliando vocês também através da interação, tá bom? Respondam para mim se o som tá bom, ok? Pessoal, antes de começar essa aula, eu quero tranquilizar vocês, tá? Por quê? Vocês sabem que a gente está passando essa crise do coronavírus e que a aula é à distância e podem surgir dúvidas. Ah, mas professora, será que eu vou ficar prejudicado ou não, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos. Tudo vai se acertar, tá? Se tiver dúvidas, coloquem nos comentários. Assim que a gente voltar às aulas presenciais, né? Nós vamos fazer uma revisão bem legal, uma revisão bem extensa, tá? De maneira nenhuma, de forma nenhuma, e nem eu consentiria que vocês fossem prejudicados, ok? Pessoal, então, se todos têm acesso ao material, tá? Hoje a nossa aula é sobre conservação e uso dos recursos genéticos, ok? Obrigada, Alan, pela resposta, tá? Pessoal, então acompanhe, quem já tem o material, né? Acompanhe aí, por favor, né? Os slides. Creio que a Pamela já passou para vocês. A gente vai fazer aí um vídeo de, no máximo, né, 20 minutos, que é o prazo estipulado para nós. E depois eu vou estar online respondendo aos comentários, né? As questões de vocês nos comentários, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula, e eu estou acompanhando aqui no meu computador nos slides, tá? Hoje a nossa aula é sobre conservação e uso dos recursos genéticos de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, ok? Então, se todos têm o material na mão, tá? No segundo slide, a gente tem sobre a necessidade da conservação desses recursos genéticos. Independente de ser plantas medicinais, aromáticas, condimentares ou outros tipos de plantas, tá? Faz-se necessário, pessoal, sempre a conservação desses recursos genéticos, né? Principalmente quando eu trato de plantas medicinais. Por quê? O que é estipulado pra gente, o que é de necessidade numa planta medicinal, né? Seja para o agricultor, seja para uma indústria farmacêutica, que se preserve principalmente o princípio ativo dessas plantas, tá? Então, se faz necessário que tenha, sim, uma conservação, um uso desses recursos genéticos, né? E que isso, pessoal, tem envolvimento não só depois da extração desse princípio ativo pelas grandes empresas farmacêuticas, mas desde o agricultor. O modo como ele cultiva, o modo como ele cuida, né? Época de plantio, e até eu passei aquela ficha para vocês na última aula presencial de todos os dados, né, que tem que ter para poder se cultivar essas plantas medicinais, ok? Então, pessoal, é o envolvimento de todos, principalmente do produtor, porque é uma agricultura ali familiar, tá? Quando a gente trata de plantas medicinais, ok? No slide 3, pessoal, a gente tem que a conservação dos recursos genéticos, né? Ela tem que ser feita em áreas, tá? Onde a demanda não seja tão grande assim. Por isso a gente trabalha com agricultura familiar, tá? Então, se puder cultivar com outras espécies, né, e economizar, né, reduzir os gastos com a implementação de novas áreas, é melhor ainda, tá? Pessoal, no slide 4, eu tenho que a agregação de valores aos recursos genéticos de plantas medicinais é de suma importância para a preservação, tá, e conservação desses recursos. Ou seja, pessoal,
sempre o manejo e o uso racional dessas plantas é de suma importância. Quando eu falo em uso racional, eu estou falando que existe, né, para esse tipo de planta medicinal, condimentar, aromática, existe por parte de algumas pessoas o extrativismo descontrolado, né? Então a pessoa invade o ecossistema, faz um extrativismo descontrolado. Então ele tem que ter a consciência desse uso sustentável, tá? Então sempre, né, preservar e conservar os recursos genéticos referentes então a essas plantas, ok? Pessoal, dúvidas vão postando aí nos comentários, ok? E por favor, curtam, tá? Para que eu possa lançar a presença de vocês também. Pessoal, quanto às ameaças aos recursos genéticos, que tipo de ameaça que eu posso ter, né? Então hoje, com o desmatamento acelerado por causa de construção de estradas, por causa da construção de hidrelétricas, né? Ou por meio de queimadas, então eles não estão priorizando o tipo de planta que tem naquele ecossistema. Então essas são ameaças severas, né? Principalmente as plantas medicinais, né? Ou seja, um extrativismo descontrolado que não visa o uso sustentável, tá? Qual que é a importância da conservação? Por que conservar esses recursos genéticos não só para esses tipos de plantas, mas para outros tipos também, tá? Primeiro, essas plantas são alvos de biopirataria, tá? Então, o que acontece? A gente não tem uma legislação muito favorável, né? Então, as pessoas vêm, invadem nossos ecossistemas e começam a trabalhar com biopirataria. Então, vejam bem, o Brasil, ele abriga uma das maiores biodiversidades. São 30 mil espécies encontradas no bioma, né, na Amazônia, 16 mil na Mata Atlântica, 7 mil no Cerrado, 2 mil espécies distribuídas na Caatinga e na floresta subtropical. Então, pessoal, o Brasil ele tem uma diversidade de plantas medicinais, aromáticas, condimentares muito grande. Por isso, a importância da conservação, né? E quando eu falo em importância da conservação, eu estou dizendo principalmente no que tange as plantas medicinais, que é o princípio ativo, tá? O princípio ativo, pessoal, ele é de suma importância, tá? Por quê? Vai ser a partir do tipo de cultivo, do tempo de plantio, do tempo de colheita, do nível de estresse que essa planta está sofrendo, tá? Que ela vai produzir o seu princípio ativo de qualidade, tá? Então, importância da conservação de recursos genéticos se eu desejo aquele princípio ativo, principalmente visando, né, a venda para indústrias farmacêuticas, eu tenho que de extrema importância essa conservação, ok? E quais são as estratégias de conservação? Principalmente, pessoal, começar desde cedo com a educação nas escolas, tá? Para crianças, conscientizando, né, a importância dessas plantas, mesmo porque vem de uma cultura indígena, de uma cultura tradicional dos povos mais antigos, né? Então é legal interagir, né, as crianças. Outras estratégias para conservação, né, são palestras com pequenos agricultores que praticam a agricultura familiar, cursos, treinamentos, visitas de campo, né, publicações, principalmente na mídia, ok? Pessoal, e aí, né, outros tipos de estratégia é incentivo ao cultivo de forma racional, tá? Então, formação de redes de coleções e bancos de germoplasma, e aí vocês lembram que a gente trabalhou bastante na disciplina de biotecnologia, né? Como que são formados esses bancos de germoplasma, tá? Então, é uma outra estratégia de conservação desses recursos genéticos, ok? Criação de uma legislação ambiental adequada, né, que proteja essas plantas, principalmente do extrativismo exagerado, tá? Melhorar as condições de armazenamento dessas plantas também, não é só a colheita, é o armazenamento, tá? E reduzir o extrativismo predatório, ok? Então, pessoal, tipos de conservação, principalmente eu tenho dois, tá?
que é o ex situ, que é aquele que não é feito no local onde a planta é cultivada, tá? E o in situ. Então, o tipo de conservação in situ, eu tenho conservação em reservas, né? Que é a conservação nos habitats naturais dessas plantas, em ecossistemas naturais também. E eu tenho a conservação on-farm, né? Que é aquelas na fazenda mesmo, com o agricultor rural, tá? Eu tenho um outro tipo de conservação, que é ex situ, que é feito em câmeras de conservação de sementes, a menos 20 graus centígrados. Eu tenho a cultura de tecidos, que é uma cultura in vitro, de conservação in vitro, que vocês também viram na disciplina de biotecnologia, tá? Eu tenho a criogenia, né, que é a conservação a menos 196 graus centígrados, tá? E os bancos de germoplasma. E aí, quando a gente fala em conservação de sementes, pessoal, a gente tem que tomar cuidado que tipo de semente que eu tô falando, tá? Se são sementes ortodoxas ou se são sementes recalcitrantes. E aí o tipo de conservação muda, tá? Principalmente em relação à umidade, tá? Porque sementes recalcitrantes não suportam, né, a secagem e o congelamento, tá? Precisa aí de um nível de umidade. Então, quem está com a aula, no slide 10 e 11, a gente tem duas figuras bem legais, tá? Que tá mostrando para vocês. Pessoal, a internet está caindo, tá? Caso isso aconteça, não tem problema. A gente marca um outro horário, mas enfim, tá? Acho que vai dar pra gente concluir. Tá tudo certo aí? Por favor, me responda, tá? Pessoal, quais são as vantagens da conservação in situ, tá? Então, continuidade do processo de evolução e adaptação. Se ela está no habitat natural dela, qual que é a tendência, né? Se adaptar e evoluir, tá? A população como um todo, ela é conservada e não apenas uma amostra. Então, se ela está no habitat natural dela, toda a população é conservada, tá? E evita aquela multiplicação periódica que leva à deriva genética, tá? Pessoal, importantíssimo, ok? O que é deriva genética? E aí a gente entra um pouquinho em genética com vocês, tá? Deriva genética. A gente lembra, vocês lembram lá daquelas leis de Mendel, né? Azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. Azão, azão, por exemplo, constitui um gene. Cada A desse gene é um alelo, tá? Então, o que acontece na deriva genética? São modificações nesses alelos, que pode ser um azão e um azinho, que leva a surgimento de características diferentes, tá? Então, evita essa deriva genética quando a gente conserva a planta in situ, ok? Aí eu tenho a conservação on-farm, que é nas próprias fazendas mesmo, né? Como que eu posso dizer? Produzidas pelo produtor rural mesmo, tá? Envolve recursos genéticos cultivados e manejados por comunidades tradicionais. Como eu disse, agricultor, né? Agricultura familiar, ok? Na conservação on-farm, eu tenho ela em diferentes níveis, tá? Então, eu tenho a conservação em ecossistemas, em espécies, dentro de espécies, tá? E principalmente em campos de germoplasma. Então vejam que campos de germoplasma, né, não é só aquela conservação dos germoplasmas em gavetas, em sementes, em mudas. Eu tenho campos de germoplasma, né, cultivados também, tá? Então é um tipo de conservação on-farm. Aqui no slide 16 a gente tem um exemplo bem legal de uma figura, tá, da conservação on-farm, ok? Outros métodos de conservação: bancos comunitários de sementes, tá, entre os agricultores, fortalecer o uso de germoplasma, visando, tá, a adaptação local e a manutenção da variabilidade genética. O que é a variabilidade genética, pessoal? São as diferentes características que a planta apresenta ao longo da evolução, tá? Então, um outro tipo de conservação pode ser por sistemas vivos, que são as chamadas coleções, tá?
E aí no slide 17 a gente tem uma figura de coleções também bem legal para mostrar para vocês verem, tá? Voltando um pouquinho na biotecnologia. Quais são as atividades nos bancos de germoplasma? Primeiro, você vai coletar uma planta medicinal, vai caracterizar essa planta, né? Espécie, gênero, família, enfim, tá? Vai avaliar essa planta, vai fazer a regeneração, a multiplicação e depois sim o intercâmbio, tá? Fatores importantes, pessoal. Roças e quintais também contribuem para a agrobiodiversidade local, principalmente quintais, né? E aí a gente lembra lá do quintal da avó, que é cheio de plantas medicinais, tá? Apesar de pequeno, tá? Não deixa de ser um tipo de conservação desses recursos genéticos também, tá? E valorizar o papel das comunidades tradicionais, né? Não só dos povos indígenas, como também do conhecimento tradicional, né? Dos povos mais antigos ao longo dos anos, tá? Lembrando que a conservação dos recursos genéticos, tá? Ao longo dos anos, me gera diversidade genética. Se eu reduzo essa diversidade genética, eu vou ter uma erosão genética. O que é uma erosão genética, professora? Erosão genética, pessoal, é quando ocorre alteração nos habitats naturais das plantas, tá? E ela se aproxima da extinção. Então, uma erosão genética é quando uma planta não consegue transmitir os seus genes para a geração seguinte, tá? E vai ocorrendo, então, essa erosão, tá? Centros de origem e diversidade, muito importante para a conservação. Por quê? É o local, né, onde é provável local de origem e de evolução dessas espécies, tá? Local com maior variabilidade de espécies, né? Se não tiver esse centro de origem, esse centro de diversidade, pode ter ocorrido uma migração, tá? Qual que é a importância dos centros de origem para a conservação dos recursos genéticos, tá? Quando a gente fala em importância ecológica, a gente está falando de áreas de proteção e conservação. Se a gente fala em melhoramento, eu estou falando do aproveitamento da variabilidade genética. E se a gente fala em futuro, eu estou falando em preservar os genes, ok? Tá. Sempre que eu quero conservar um recurso genético de uma planta, eu preciso conhecer essa planta, tá? Então, caracterizar e avaliar essa planta. Quais são as minhas características de interesse nessa planta? Então, primeiro, vou fazer uma correta identificação botânica, né? Que a gente viu na última aula presencial, o mesmo nome para espécies diferentes de plantas, né? Então, quando a gente está visando princípio ativo, produção de medicamentos, a gente tem que tomar cuidado com identificação botânica, tá? Cadastrar os acessos por espécie, para evitar duas espécies com o mesmo nome, tá? Que a gente chama de duplicata, tá? Caracterização, ou seja, a alternabilidade. Qual que é a herdabilidade do meu princípio ativo, que é o meu interesse, para aquela planta? Será que ela consegue transmitir para os descendentes, né, aquele gene importante para a produção do princípio ativo? Também tem que ter uma avaliação disso, tá? E uma avaliação complementar, que daí a gente fala de equipes multidisciplinares. Então participam botânicos, fisiologistas vegetais, bioquímicos, tá? Todos na intenção de caracterizar e avaliar aquela planta para poder fazer essa conservação dos recursos genéticos, ok? Tá, quando eu vou conservar, eu tenho que levar em conta os tipos de propágulos, tá? E aí eu tenho as sementes ortodoxas, né? Que são aquelas que suportam baixas temperaturas, né? E redução de umidade. Eu tenho as sementes recalcitrantes, que são aquelas que não suportam a secagem, congelamento excessivo. Tem as partes vegetativas, que são tubérculos, estacas, gemas. Tem os gametas, né, através do pólen. Lembrando que
Grão de pólen não é o gameta, ele contém o gameta. Então, eu tenho vários tipos, né, de conservar esses recursos genéticos, seja por sementes, seja por partes vegetativas, né, de propagação vegetativa, seja através do pólen, né, que contém os gametas, tá? Então, eu tenho que levar em consideração sempre os locais de conservação, tá? In situ, in vivo, ex situ e criopreservação. Não se esqueça, um tipo de conservação pode estar em conjunto com outro, tá? Nunca anulando, ok? Então, eu posso ver um tipo de conservação ex situ através da criopreservação, por exemplo, tá? E para finalizar a nossa aula, que como eu disse, né, tem que ser vídeos de 20 minutos, pessoal, o que a gente tira disso tudo, tá? Conservação global significa que ocorra uma maior segurança para os programas relacionados à produção agrícola e conservação biológica, tá? Por quê? Preservar o princípio ativo, tá? Uma maior segurança alimentar quando eu falo em plantas condimentares, e para isso se faz a necessidade dessa conservação dos recursos genéticos, tá? Um desenvolvimento sustentável, o que foi extraído deve ser plantado, tá? E uma manutenção da diversidade genética das espécies de importância socioeconômica. Como eu disse para vocês, o ano passado, só no Paraná, tá? Plantas medicinais movimentou mais de 25 milhões de reais, tá? Só no Paraná, e a nível mundial, mais de 130 bilhões de reais. Então, também tem essa importância socioeconômica para os nossos agricultores, ok? Apesar de ser uma agricultura familiar, mas é uma fonte de renda, então, uma necessidade de conservar princípio ativo e principalmente esses recursos genéticos. Ok, pessoal? Vou ficar online com vocês até as 8h10 para esclarecer dúvidas, né? Postem nos comentários, por favor, quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Lembrando que, assim que voltarmos às aulas presenciais, vamos fazer uma revisão bem detalhada, bem legal. Não se preocupem, vocês não ficarão no prejuízo, ok? Nos vemos em breve, se Deus quiser, ok? Um grande abraço para vocês. Até mais!